Bom, eu quero trazer mais um assunto. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, resolveu adiar para a próxima terça-feira a sessão do Congresso Nacional, onde está programada a leitura de instalação da CPMI de 8 de janeiro. Essa mudança vem depois da pressão de líderes do governo que dizem que a CPMI, defendida pela oposição, servirá apenas para, entre aspas, tumultuar as investigações. Quero entender de vocês se é só por conta de tumulto nas investigações, Gustavo Segré. Não, claro que não. É o quê? É um interesse do governo de não mostrar a verdade do que aconteceu. E é muito estranho, Evandro, porque se realmente eles tiverem ciência e convicção de que isso foi organizado pelo bolsonarismo ou pelos afiliados, simpatizantes do Bolsonaro, que melhor ferramenta para o governo do PT de mostrar toda a indisciplina do bolsonarismo em relação às instituições da democracia. Mas todos nós sabemos que isso pode não sair exatamente dessa forma. É a única explicação que tem para que o governo do PT não queira instrumentar essa CPMI. Mas tem outra questão. O Pacheco não vai conseguir adiar temporariamente essa sessão do Congresso. Em algum momento vai ter que fazer. E no momento que fizer, vai ter que encarar essa realidade. Então a pergunta é, para que adiar o que deveria ser resolvido imediatamente para tirar toda essa pauta e poder realmente ir ao que interessa, arcabouço fiscal, reforma tributária e todas aquelas questões que têm validade para a população. E Perno, é vontade de não mostrar a verdade, como mencionou o Segré? Não, a intentora bolsonarista, ela tem sido bem investigada aí pelo STF. Inclusive, ontem mesmo, o ministro Alexandre de Moraes anunciou aí o indiciamento de mais 100 pessoas. Aliás, agora, para quem não sabe como funciona, os indiciados são, prioritariamente, na fila estão aqueles que permanecem presos. Os demais, eles vão sendo alvo aí de investigações e até mesmo algumas operações. Hoje, uma operação acabou prendendo aí mais uns 20 e poucos aí, né? Mas, inclusive, indiciou, pela primeira vez que eu me lembre, alguém ligado ao Exército, um tenente, né? E são aí cerca de 80 militares que estão na mira. Claro que a gente não pode antecipar a culpa de ninguém. Estou dizendo que há um grupo substancial de militares que estão aí na mira dessas investigações. Há uma CPI também no Distrito Federal e que até aqui, embora tenha ouvido bastante gente, não trouxe lá muitas novidades, mas quem tem avançado bastante é exatamente o STF. Pessoal, até então a base aliada do governo dizia que defendia o adiamento porque havia questões mais importantes para serem discutidas, como o projeto de lei, por exemplo, que garante o custeio do piso nacional de enfermagem. Só que depois veio Randolfo Rodrigues e mencionou que iria tentar uma articulação para conseguir fazer com que alguns parlamentares desistissem, ou seja, retirassem a sua assinatura. No fim das contas, o verdadeiro motivo ficou mais claro em Alangani. Sem sombra de dúvidas, Evandro. Eu não consigo entender como é que isso atrapalharia as investigações. Pelo contrário, a CPI iria somar as investigações. Isso é de interesse da sociedade brasileira. A sociedade brasileira, ela quer uma resposta do que aconteceu. Foi uma insurreição de vandalismo ou houve um golpe premeditado onde eles iriam invadir, porque a invasão simplesmente das pessoas ocupando não iria transformar o poder, ou eles iriam invadir e a partir dali os militares iriam fazer alguma coisa. A gente quer esta resposta, a gente quer a verdade. E veja que é a própria direita que tem feito pressão para que essa CPI ocorra. E é justamente o governo federal que tem tirado o pé e não está querendo essa CPI. Por que eles não querem? Por que essa omissão? Então, a gente levanta aqui algumas hipóteses, né? E uma delas é de que talvez o governo federal tenha tido responsabilidade pela omissão. Sabia que isso ia acontecer e não fez nada. Uma CPMI atrapalharia as investigações, como menciona a base aliada do governo, hein, Piperno? Depende do que a gente entender por investigações. Eu acho que as do STF, não. Elas estão evoluindo bem. Muita gente sendo investigada, inclusive há sempre a pergunta, né? A questão, puxa vida, mas por que no STF se tem muita gente que não tem foro privilegiado? Porque há conexão
com pessoas que têm o foro. Né? Exemplo, há 4 deputados, pelo menos, que estão sendo investigados. Ora, se você tem um parlamentar, que aí sim tem o foro privilegiado, e você tem pessoas junto com ele, então todo mundo passa a ter o mesmo foro que ele. Então, por isso, inclusive, que essas investigações não saem do âmbito do STF. Uma outra coisa, se isso fosse enviado tudo para a justiça comum, para a primeira instância, né, é possível que você tivesse vários tipos de encaminhamentos e mesmo de sentenças, várias sentenças diferentes para crimes iguais. Então, no STF, a tendência é que haja uma isonomia em relação a isso tudo. Você discorda de alguma coisa, Gani? Eu discordo. Piperno, veja, a ligação de assessores com deputados, mesmo assim, é questionável, mas há pessoas que não estão ligadas a ninguém, estão sob essa investigação aí conduzida pelo Supremo Tribunal Federal, e elas não têm foro de função. Não, pela conexão com quem Mas mesmo sem... Tem pessoas que não têm conexão, porque daí é uma ilação, né? Muito indireta essa relação, né? Então eu vejo que isso deveria ser conduzido pela justiça comum, né? Não pelo Supremo Tribunal Federal. E tem, eu acho que um outro ponto também, né? Quer dizer, você prende assim a rodo as pessoas sem o devido processo legal e depois a gente vê o que a gente faz, aí vocês podem responder. Não está certo isso, né? Deveria ter tido uma investigação a priori para depois ocorrer a prisão. Inclusive, nós ouvimos um dos integrantes da oposição. A gente vai trazer essa fala agora para continuar o nosso debate. Já houveram denúncias, inclusive pela imprensa, de assédio do governo para retirada das assinaturas. E os partidos que assinaram pedindo essa prorrogação, isso nos causa muita preocupação. São 195 assinaturas de deputados, quando necessário são 171, 37 assinaturas de senadores, quando necessário são 27. Então, ao longo dessa próxima semana, qualquer deputado que retirar uma assinatura, depois de 100 dias, isso vai nos causar realmente uma dúvida. Bom, Segré, quero saber de você. Houve prisão a rodo para depois ver o que se iria fazer e quero entender também qual que fica agora o papel da oposição nessa questão. Se vem pressão da base aliada do governo, como é que a oposição deve ou pode reagir a essa pressão? Deveria energicamente deveria reagir, porque foi muito bem explicado. Porque hoje, 100 dias depois, são tiradas eventualmente algumas assinaturas. O que motiva isso? É uma questão de poder, é uma questão econômica? Mas vou puxar a fala do Piperno, quando ele menciona que tem 4 deputados que possam estar sob suspeita e por isso está no Supremo Tribunal Federal. Que melhor nesse caso que os próprios deputados e senadores possam investigar para ver se teve realmente participação de algum dos seus integrantes. E isso daria uma transparência muito boa para essa investigação. Habida conta de que muita gente suspeita, seja válido ou não, que o Supremo Tribunal Federal tenha um alinhamento um pouco mais amigável com o governo, em detrimento do que tinha quando era o ex-presidente Bolsonaro. Então, me parece que seria muito interessante que os próprios pares sejam quem investiguem essas pessoas que podem ter algum vínculo para rapidamente definir. Não tem nada a ver, continua a sua vida em liberdade, como for. Tem alguma coisa a ver, porque, em definitiva, qualquer questão de eventual perda de mandato deverá ser votado pelos seus próprios colegas no Congresso. Então, me parece que deveria ser o próprio governo que motive a essa CPMI. O fato de não fazer, sinceramente, levanta muita suspeita. Piperno, vi 2 reações suas. Uma enquanto o Segré falava e na hora que o Gani falou também sobre prender todo mundo a rodo. Quer colocar seus pontos de vista para ambas as questões agora? Em relação ao que disse o Segré, veja, Segré, por mais dúvidas que a gente possa eventualmente ter sobre a isenção da nossa Suprema Corte, não existe assim, a menor possibilidade de que um julgamento do Congresso, da Câmara, em relação a 4 dos seus pares, seja mais isento do que
um julgamento feito pelos 10 integrantes do STF. Agora, então, e veja, a gente não está falando em perda de mandato, estamos falando em investigações. E mesmo se houver condenação, aí vai se avaliar se essa condenação implicaria também em perda de mandato, porque são assim várias as acusações, acho que são 7 acusações feitas a esse grupo de pessoas, né? A gente não sabe se um parlamentar, por exemplo, seria condenado pelas 7. Então, é preciso primeiro entender qual seria o tipo de condenação, como é que ele seria indiciado, qual seria a investigação e qual a condenação, para daí saber se haveria ou não um processo, por exemplo, de cassação de mandato. 5h26 da tarde, o pessoal da rádio vai rapidamente para um intervalo, mas a gente espera vocês aqui na volta, hein, que o nosso debate continua também nas outras plataformas. Até já, pessoal do rádio. Aqui quero saber de você, Segré. Quer pontuar algo depois dessa fala do Piperno? Não, essa questão de isonomia em relação à Suprema Corte de Justiça, eu imagino que vai depender também de que partido são esses deputados, porque tem muitas questões que devem ser avaliadas e aí, inclusive, serve até para confrontar. Imaginemos por um momento que a CPMI tira uma conclusão diferente que a Suprema Corte de Justiça. E aí, como é que ficaria? Seria um grande problema. Imagino que também possa vir por aí a não vontade do governo de ter uma CPMI que possa confrontar o que a Suprema Corte de Justiça tem a fazer. Mas, de qualquer forma, me parece que é importante chegar a uma conclusão, até porque tem 1.000 ou mais de pessoas que têm sido indiciadas, têm restrições de liberdade de alguma maneira, até que isso conclua, até que tenha uma conclusão judicial de que aconteceu e qual é a responsabilidade de cada um. E aquelas pessoas que são inocentes, que estavam aí com nenhuma vontade de pedir um golpe de Estado, fazer atos terroristas, possam ter a sua vida de volta. Mas eu continuo sempre me perguntando, nas depredações de 2017, tem filmes, eu convidei a audiência na semana passada a fazer no Google, de buscar essas imagens. Teve a mesma colocação de vandalismo. E a dúvida é, quanta gente teve indiciada, processada, presa? Até porque era de um movimento de liberação sem terra. Ninguém. Então isso chama a atenção de por que a mesma coisa tem duas visões diferentes, com duas profundezas diferentes em relação à conclusão final. E deixa sempre esse sabor amargo de que se é de um lado, está errado, se é do outro lado, está certo. Isso te intriga também, Gani? Absolutamente, né? Essa de 2017 passa batido nos grandes veículos aí de comunicação, na grande mídia, né? Teve um tratamento completamente diferente, não teve toda essa repercussão como está tendo agora, e corretamente está tendo agora, porque foi muito grave o que aconteceu. E é por isso que eu insisto que tenha uma investigação ampla. E uma investigação ampla significa uma CPMI. E aí a CPMI, em questão da isenção ou não de deputados, ela não tem um poder de julgamento, ela tem um poder de investigação. No final, ela escreve ali um relatório e depois cabe à justiça condenar ou não. Então também não teria esse problema em relação aos deputados. Quer acrescentar algo, Piperno? Todo vandalismo é condenável, de 2017 o que aconteceu agora. Só que agora não foi só vandalismo, foi também tentativa de supressão do Estado de Direito. Que foi, Gani? Não dá para dizer se foi ou não, se foi uma insurreição, vandalismo, que a gente até já discutiu isso, eu e o Piperno. Porque assim, qual que seria a minha tese, né? Para ser uma tentativa de golpe, isso é condenável, tá? Independente se foi vandalismo ou tentativa de golpe. Agora, para ser uma tentativa de golpe, teria que ter uma ocupação de um poder, né? Quem é que teria o poder acima do Congresso, do Supremo ou do Poder Executivo? Apenas os militares, que teriam armas. Então, se tem uma tese de golpe, é de que houve uma invasão, essa invasão provocaria todo um caos na sociedade, um dos poderes acionaria 142 para o Exército se mobilizar e intervir. Não seria, qual seria a outra
A outra possibilidade, Bom, 142 é uma ficção da extrema-direita. 142... Não, eu estou falando... Eu simplesmente estou tentando entender a lógica de como se daria um golpe. Porque, simplesmente, as pessoas ocupando salas no Congresso e no Supremo Tribunal Federal não é golpe. Não é um golpe isso, você não vai instalar a partir daí... Porque não foi consumado. Mas eu quero dizer o seguinte, Piperno, a partir daquele momento você não vai instalar um novo governo com aquelas pessoas. Não faz sentido, basta a polícia ir lá e tirar todo mundo. Faz, inclusive havia muitos setores políticos, muitos, inclusive, atores políticos aguardando... Como essas pessoas iriam permanecer no poder, O próprio ex-presidente da República, em momento algum, ele chegou e falou assim, eu não tenho nada a ver com isso, sai todo mundo daí. Quer dizer, enquanto esses acampamentos foram armados durante 3 meses, estavam lá pessoas do governo que saiu dando o maior aval àquilo e argumentando que aquilo eram manifestações pacíficas. Piperno, para constituir este golpe, uma tomada de poder, essas pessoas, é uma questão lógica, eles deveriam ter mais poder que o Supremo, o Congresso, o Executivo, ou seja, que a Polícia Federal. Como é que você vai ter mais poder que essas instituições, a não ser que você tenha armas? Segredo também quer falar. Eu queria agregar que, e vou discrepar com o Piperno em termos daquele fatídico caso de 2017. A diferença é que naquele momento estavam pedindo a saída do Temer. Não era que não tinha um golpe de Estado aí em formação, era um pedido formal. Só que quem pedia a saída do Temer era a esquerda. Então parece que se a esquerda pede a saída, definição do ministro Flávio Dino, atual ministro Flávio Dino, foi uma manifestação política, com um quebra-quebra fenomenal, mas não foi golpe de Estado, mesmo que naquele momento todos que estavam participando pediam a saída imediata de Michel Temer, que era o presidente da República nesse momento. Quando você tem um grupo de pessoas que pede a saída de um presidente, você pode dizer o nome que quiser, mas isso é um golpe de Estado também. A diferença é que não tem uso de armas, como também não teve isso. E não é que estou defendendo, estou criticando as duas. As duas são deploráveis. A dúvida é por que nesse caso é golpe de Estado e naquele outro foi vandalismo ou manifestação política. Porque quem reclamava era a esquerda e agora quem está sendo reclamado é a esquerda. Essa é a diferença. Quer amarrar algo, Piperno? Não, aquele momento foi uma ação deplorável de vandalismo, de gente que tinha isso na pauta, mas ninguém foi lá exatamente para falar, olha, eu vou arrancar o Temer daqui na marra. É diferente. Isso era uma pauta deles, discutível, péssima pauta, ok. Mas agora não. Quer dizer, agora tomaram os 3 poderes exatamente a fim de decretar uma intervenção. Ocuparam o espaço, não tomaram os 3 poderes. Aí, mas então, aí você está concordando com a minha tese. Era gerar o caos para ter uma intervenção. Essa é a hipótese. Mas era esse Vamos lá, um de cada vez para todo mundo conseguir ouvir. Fala, Alain. Não, essa seria uma hipótese de um golpe de Estado que a gente não sabe. Ou seja, a gente ocupa os 3 poderes lá, essas pessoas ocupam os 3 poderes, a partir dali gera um caos para o Exército intervir. Agora, a mera ocupação desses espaços, de novo, deplorável. Este vandalismo não garante a permanência no poder, porque eles não têm meios de sustentar o poder. Tua vez, Piperno. Então, nós vamos ficar nessa dúvida eterna, se eles tinham ou não meios para ocupar o poder, porque felizmente eles foram defenestrados, a tentativa foi neutralizada, ainda bem. Agora, todo mundo que participou daquilo tem que ir para a cadeia, não existe tour do golpe, ninguém vai lá a passeio. Invadiu, tem que ir para a cadeia. Aliás, já deviam ter feito isso, inclusive, 2, 3 meses antes, com a turma que estava acampada em frente ao Exército. E naquele momento houve sim uma conivência, não só do Exército, como do governo federal. Tua vez, Segré. Sim, um comentário final, Evandro. Vamos imaginar que qualquer pessoa que está nos ouvindo tem um processo penal contra dele e ele sabe que é inocente. O que ele vai querer fazer? Tira logo esse processo, eu vou provar a minha inocência, ou melhor, você não vai conseguir provar a minha culpabilidade porque eu sou inocente. Vamos rápido. Vamos ao contrário. Qualquer pessoa que nos escuta está sofrendo um processo penal e ele sabe que é culpado. O que ele vai querer? Que a investigação demore o máximo que puder. Isso que está acontecendo, a minha pergunta é, por que o governo não quer investigação?
se ele sabe que foi a oposição, se ele sabe que foi o bolsonarismo. Não tem lógica, mas é uma questão de tempo. O Pacheco não vai conseguir esticar muito tempo essa colocação da CPMI e aí, finalmente, tomara, saberemos o que de fato aconteceu.